Bom dia, paz do Senhor para todos que estão assistindo esse vídeo de hoje. Nós vamos falar um pouco sobre a introdução das epístolas do apóstolo Paulo. Então, no livro de Efésios, no capítulo 1, eu quero frisar aqui para vocês hoje o versículo 2, e diz assim: a vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Então, essa passagem aqui nos está falando um pouco sobre Deus. O que nós podemos ver aqui também, muitos anos atrás, quando eu estava traduzindo as epístolas de Paulo, Deus falou comigo num culto de oração no bairro Tropical, em Contagem, Minas Gerais, que esse versículo ele não estava correto. Então eu corri atrás, eu fiz as pesquisas. No grego nós sabemos que tem uma palavra que nós temos no português, como também no inglês, que nós não temos no grego. E tem uma outra palavra também que ela não é interpretada da melhor maneira possível. Então a palavra no grego é o kai. O Kai, para quem gosta da referência Strong, é G2532. Então, G2532, a palavra Kai, ela pode ser e, também, o mesmo, o próprio, o que é. Então, quando nós tiramos a palavra que foi colocada sem autorização de Deus, porque a própria palavra de Deus nos fala em Deuteronômio 4, versículo 2, que eu não posso nem agregar e também não posso tirar nenhuma palavra da palavra de Deus. E no livro de Apocalipse, capítulo 22, nós também vemos o mesmo critério, né? Que nós não podemos acrescentar e nós também não podemos tirar da palavra de Deus. Então, quando nós acrescentamos ou quando nós tiramos uma palavra de Deus, nós estamos mudando a palavra de Deus. E Deus disse que o céu e a terra passará, mas a minha palavra não há de passar. Então, vamos tomar um cuidado, vamos ter a cautela de, ao traduzir as Escrituras, de ler uma passagem dentro do seu contexto. Então aqui eu tenho a João Ferreira de Almeida, essa aqui é a versão de 1995, essa aqui diz: a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Aqui no grego não tem isso tudo, no grego ela fica assim: a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. Então eu sou pai, eu sou filho, eu sou primo, eu sou sobrinho, eu sou tio, certo? Mas eu sou apenas uma pessoa, não sou dois. Então aqui o apóstolo Paulo, no livro aos Efésios, ele nos diz que Deus é o nosso Pai e o nosso Pai é o Senhor Jesus Cristo. E sabemos que isso é verdade porque Jesus também disse: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Antes de Abraão, eu sou. Então nós sabemos que no contexto aqui, o apóstolo Paulo, ele está falando de Jesus Cristo. Então, uma tradução melhor para essa passagem seria: graça a vós e paz de Deus, Pai nosso, que é o Senhor Jesus Cristo. Graça a vós e paz de Deus, Pai nosso, que é o Senhor Jesus Cristo. E aí fica muito claro para todos sobre a divindade de Jesus Cristo. Gostaria de ler aqui também para os irmãos, Efésios capítulo 4, e eu vou começar no versículo 1, e nós vamos até onde Deus permitir. Portanto, eu, o prisioneiro do Senhor, vos peço que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, com paciência, tolerando uns aos outros em amor,
guardando com zelo a unicidade do Espírito pelo vínculo do caminho que leva à salvação. Há um só corpo e um só Espírito, assim como também fosse chamados para uma só esperança do vosso chamado. Um só Senhor, uma só doutrina, um só batismo, um só Deus, que é Pai de todos, o qual está acima de todos e por todos e em todos. Versículo 7. Mas a cada um de nós é dada a graça conforme a medida do dom de Cristo. Versículo 8. Portanto, ele diz, quando Jesus subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Versículo 9. Ele subiu, qual é senão o que primeiro desceu às partes mais baixas da terra. Versículo 10. O que desceu é também o mesmo que subiu, muito mais alto que todos os céus, para cumprir todas as coisas. Versículo 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e a outros para profetas, e a outros para evangelistas, e a alguns para pastores e instrutores, para o aperfeiçoamento dos escolhidos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos venham à unicidade da doutrina e do conhecimento do Filho de Deus, em homem maduro, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais crianças, sendo levados por todo vento de doutrina pelo engano dos homens com astúcia, para enganar com fraudes ou fraudulentamente. Amém? Então aqui nós vemos no início do capítulo 4, apóstolo Paulo ele está falando sobre conservar a unicidade. Muitas pessoas perguntam a pastores, gostam de dizer que a palavra unicidade ela não se encontra na Bíblia. Equivocados, porque a mesma palavra que foi traduzida erroneamente para unidade, no grego ela também é unicidade. Então temos que traduzir a palavra de Deus dentro do seu contexto e não sair aí correndo atrás de doutrinas vãs que não levam à salvação. Então eu queria deixar essa passagem aí com os irmãos, com os amados, para a sua reflexão no dia de hoje, para que juntos possamos chegar no plano de salvação que Deus deixou aos 12 discípulos, 12 apóstolos. Sabemos que no livro de Efésios também está escrito que no versículo 19, eu vou ler aqui no 2 e 19, portanto já não sois estrangeiros nem peregrinos, mas sim concidadãos dos escolhidos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo que Jesus Cristo é a pedra principal da esquina, ao qual todo o edifício, bem ajustado, cresce como um santuário santo no Senhor, em quem também vós juntamente estáis edificados para a morada de Deus no Espírito. Então, não vamos ficar aí pensando em muita coisa que possa ser tropeço. Jesus Cristo é a pedra principal. Jesus foi uma pedra de tropeço para os judeus e posteriormente muitas pessoas acreditaram que o plano de salvação ele não pode ser tão simples como ele realmente é. Mas a Bíblia é clara. Deus é um e o nome de Deus é Jesus. Nós podemos ver isso lendo Isaías capítulo 7, versículo 14, Isaías 9, versículo 6, onde o profeta diz que o mesmo menino, ele seria tanto o pai como também o filho. E Jesus disse isso lá no Evangelho de João. Eu e o pai somos um. Então nós vemos aí que a profecia se cumpriu, certo? Então,
Que Deus possa te abençoar ricamente, poderosamente. Vamos estudar a palavra de Deus, porque Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras. Fiquem com Deus. Deixe, por favor, aí o seu like aí e compartilhe também esse vídeo com seus amigos, para que todos possamos juntos estudar bem a palavra de Deus. Muito obrigado. Aquele abraço. Fique com